Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 7º ano do Colégio Emaús. 7º ano, essa aula será a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. São as páginas do livro 181 e 183 e algumas atividades complementares, tá? Página 181. Número 1. Identifique as atividades que impulsionaram a conquista do sertão nordestino pelos colonizadores. Essas atividades, gente, foram a pecuária, né, e a cana-de-açúcar também. Então, a conquista do sertão nordestino foi estimulada pela pecuária, que era realizada de forma extensiva. O que quer dizer isso? Em grandes propriedades, em grandes áreas, e pelas expedições, que visavam expulsar os invasores estrangeiros da região do atual nordeste do país. Quais que eram esses invasores estrangeiros? Franceses e holandeses, mais especificamente, né? Que invadiram ali franceses, né? Invadiram parte do Rio de Janeiro, tentando fundar uma colônia, e também na região nordeste, que os holandeses fizeram uma invasão, e também os franceses, tentando fundar uma outra colônia. Inclusive, foram os franceses que fundaram a capital São Luís do Maranhão, tá? Número 2. Quais foram os elementos que motivaram a conquista do Amazonas? A extração das drogas do sertão, né? Cacau, baunilha, pimenta do reino, castanha, a atuação dos jesuítas e as expedições militares portuguesas, que tinham por objetivo expulsar os estrangeiros, né, e também fazer a proteção da região. Com a construção dos fortes, né, que eram construções, que eram locais que faziam a proteção e que serviam como local de vigia também, para proteger contra estes invasores. Número 3. Diferencie entradas e bandeiras e indique quais eram seus objetivos. Bom, 7º ano, as entradas e as bandeiras, gente, elas tinham como objetivos a procura, né, encontrar diamantes, pedras preciosas, encontrar ouro, e também aprisionar indígenas e vender esses indígenas como escravos. As entradas, diferente das bandeiras, elas foram financiadas pelo governo. Já as bandeiras eram expedições organizadas por pessoas, por particulares, e essas bandeiras, né, elas tiveram 3 objetivos principais, em momentos diferentes. Nós tivemos a bandeira de aprisionamento, que era a bandeira onde as expedições tinham como objetivo principal capturar indígenas para escravizá-los ou vendê-los como escravos. A bandeira de caça a pedras preciosas, caça a diamantes, e assim é descoberto o ouro em Minas Gerais, né? E também as bandeiras de contrato. Essas bandeiras de contrato eram fazendeiros que contratavam esses bandeirantes para proteger as suas fazendas contra ataques indígenas e também para capturar escravos fugitivos. Número 4. Releia o box e saiba mais da página 176. Depois responda: por que existem tantas imagens que valorizam os bandeirantes como grandes personagens da nossa história? Inclusive, tem a imagem, gente, de Borba Gato em São Paulo, né? E é uma imagem, né, uma estátua, podemos dizer assim, extremamente criticada, porque estes bandeirantes, eles foram importantes para o povoamento do Brasil, para a descoberta do ouro, só que eles usavam métodos extremamente violentos. Então, os bandeirantes, eles tornaram-se personagens importantes na formação do atual território brasileiro. Por isso, foram cultuados e transformados em heróis nacionais. No entanto, é preciso lembrar que, em seus avanços pelo território, eles usaram muita violência. Além disso, boa parte deles buscavam somente a fortuna rápida, buscavam o enriquecimento, né? Número 5. Observe os mapas a seguir e responda ao que se pede. São estes mapas, tá? A definição da fronteira sul da América Portuguesa. Quero chamar a atenção de vocês para o limite do Tratado de Madrid. Neste mapa aqui, quando prevalecia o Tratado de Madrid em 1750,
que neste mapa nós vemos que a colônia de Sacramento ela pertence aos espanhóis. Observem que os limites do território brasileiro, né, ainda não tinham sido todos definidos. Observem que falta a parte oeste de Santa Catarina, falta a parte de Mato Grosso, o Acre ainda não está incorporado ao território brasileiro, uma parte do Amazonas também não está incorporada ao território brasileiro, bem como o norte do Amapá. Permanece da mesma maneira ainda esses limites do norte aqui no Tratado de Santo Ildefonso, há diferença na região sul. Observem que com o Tratado de Santo Ildefonso, gente, de 1777, a colônia portuguesa ela perde parte do território sul para a Espanha. E por isso que é feito um novo tratado em 1801. Então, letra A. Quais eram as principais áreas de disputa entre portugueses e espanhóis na definição das fronteiras do sul do país? As principais áreas eram a região de Sete Povos das Missões, que pertencia à coroa espanhola, e a colônia de Sacramento, que pertencia à coroa portuguesa. Letra B. Como isso foi resolvido? Essa disputa ela foi resolvida com a assinatura do Tratado de Badajoz, que pôs fim aos conflitos entre portugueses e espanhóis e que incorporou ao Brasil a região de Sete Povos das Missões. Letra C. Que regiões do atual território brasileiro não faziam parte dos territórios coloniais portugueses? A região oeste de Santa Catarina, que foi disputada com a Argentina em 1895, a região norte do estado do Amapá, disputada com a França em 1900, e o território ao norte do estado de Roraima, disputado com o Reino Unido em 1904. Outra parte é uma região do Mato Grosso do Sul, a fronteira com o Paraguai, que foi definida após a guerra com este país em 1870. Destaque-se também a região do Acre, obtida da Bolívia com o Tratado de Petrópolis de 1903. Essa guerra do Paraguai, gente, inclusive foi importante para definir os rumos do Brasil em relação ao regime governamental, uma monarquia ou uma república. Quando os militares retornam dessa guerra do Paraguai, eles retornam vitoriosos, né? Eles se retornam se achando mais importantes, porque eles venceram uma guerra. Então, eles querem reconhecimento de Dom Pedro II, eles querem um salário mais alto. Só que eles não vão ter os seus desejos atendidos. Então, vai gerar uma insatisfação dos militares já com o governo imperial. Número 6. Observe novamente o mapa Ocupação do Nordeste e do Norte da América Portuguesa, da página 172, e depois responda as questões. O mapa, tá bem? Observem a construção dos fortes, a construção das missões também, né? As missões ou reduções jesuíticas instaladas nesses locais, com o objetivo de evangelizar, de catequizar os indígenas, né? Na região norte, essas missões usavam a mão de obra indígena para fazer a coleta das drogas do sertão, e à medida que esses indígenas eles eram evangelizados, eles eram catequizados, eles se tornavam mais submissos aos jesuítas. Eles perdiam às vezes eles perdiam completamente a sua identidade cultural, o seu vínculo, né, com sua comunidade e com seu grupo. Essa seta vermelha está indicando o sentido do povoamento, né, nessas regiões, tanto na região nordeste quanto na região norte do Brasil. Eu quero chamar a atenção de vocês para a instalação dos fortes no litoral, tá, gente? É extremamente importante perceber esses fortes no litoral para fazer essa proteção contra invasões externas. Letra A. Qual era a importância das fortificações na colonização da América Portuguesa? As fortificações serviam de defesa contra os ataques estrangeiros à colônia, bastante comuns na época, principalmente depois da União Ibérica. Letra B. União das Coroas Ibéricas, tá? Além dos fortes,
Quais outras construções marcaram presença na colonização da América Portuguesa? Por quê? As igrejas, pois um dos objetivos da colonização, além da exploração comercial, era a catequização dos indígenas. Letra C. Compare o mapa da página 172 com o mapa do Brasil atual e identifique os fortes que deram origem a pelo menos 3 capitais brasileiras. Os fortes, né? O Forte de Filipéia, de Nossa Senhora das Neves, fundado em 1584 na Paraíba, deu origem ao atual João Pessoa. O Forte dos Reis Magos, né, no Rio Grande do Norte, fez surgir a atual Natal. A Fortaleza de São Luís do Maranhão, fundada por franceses em 1612 e conquistada por portugueses em 1615, contribuiu para a formação da atual São Luís, capital do Maranhão. No Ceará, a Fortaleza de Nossa Senhora do Amparo deu origem à capital Fortaleza, e o Forte Presépio, fundado em 1616 no Pará, que originou a atual Belém. Tá pedindo para vocês só 3, tá, gente? Não precisa copiar todos estes, aqui são apenas exemplos. Página 183. Na página 183, gente, para responder a essas questões, é preciso fazer análise de 2 imagens distintas. Essa imagem aqui, tá vendo? Os jesuítas trabalharam na catequização dos grupos indígenas como parte de um projeto português de colonização, como nós já estudamos isso, né? A igreja, na realidade, com a expansão territorial, com as grandes navegações, viram uma grande oportunidade de atrair fiéis, né? De conquistar novos fiéis. E a colonização aqui na América foi extremamente importante para que a igreja atingisse o seu objetivo. Então, os padres jesuítas da Companhia de Jesus, eles vão para estes novos territórios para fazer a evangelização, para fazer a catequização destes indígenas. Observem aqui como que era a estrutura dessas missões jesuíticas. Tinha praça, igreja, colégio, oficinas, cemitério, asilo, hospital, habitações, capela, horta, moinho, olaria, curral e lavoura. Observem, pessoal, que há uma divisão, há uma hierarquia, há uma estrutura nessas missões. Essas construções, elas eram divididas, organizadas e hierarquizadas. A hierarquia que existia nessas missões jesuíticas, elas vão destoar completamente da organização indígena, né? Na organização indígena não existia hierarquia, prezava-se pelo coletivo, né, pelo uso coletivo das terras. Como nesta imagem aqui, que representa a aldeia Ayra dos Calapalo. Os Calapalo é uma comunidade indígena, tá? Que estão localizados no Parque Xingu, no Mato Grosso. Parte destes grupos, gente, era sedentário e vivia da coleta, da caça e da agricultura. A organização das aldeias podia constituir-se de uma única habitação para todo o grupo, assim como podia haver habitações para subdivisão de um grupo. Observem nessa imagem o aspecto circular da organização das aldeias. Agora, nós vamos voltar para as questões para a gente poder responder ao que se pede. Número 1. Repare na imagem acima e na legenda. Que tipo de imagem é essa? Então, essa é uma fotografia aérea de uma aldeia indígena Calapalo. Número 2. Quais são as principais características da organização espacial dessa aldeia indígena? Os Calapalo utilizam a casa e a aldeia para a realização de atividades econômicas e cerimoniais. As casas formam um desenho circular e existe mobilidade das aldeias, das casas e dos integrantes de cada grupo. Essa mobilidade quer dizer que eles podem mudar, tá bem, pessoal? Eles podem trocar de moradias. Número 3. Quais são as principais diferenças entre a organização espacial indígena e a jesuítica?
A organização Calapalo conta com um espaço coletivo não hierarquizado, no qual as pessoas partilham de experiências políticas, econômicas e religiosas. Por sua vez, a organização jesuítica ordena as construções e o espaço de acordo com o modelo europeu e hierarquiza as construções, ou seja, cada grupo, cada pessoa vai ter o seu local de moradia, vai ter o seu local de administração de acordo com essa organização europeia. Estabelece uma hierarquia. Número 4. Com base na resposta dada à pergunta anterior, você saberia dizer o que as reduções ou missões jesuíticas significaram para o modo de vida dos indígenas? Essa é uma resposta pessoal, tá bem, gente? É de acordo com o que vocês estudaram, de acordo com o que vocês entenderam. Aqui é apenas uma sugestão de resposta. A distribuição espacial estabelecida pelos jesuítas representava uma alteração profunda nas relações entre os membros da comunidade. Rompia com a percepção de totalidade anterior e o uso do espaço central coletivo passava a ser regulado por uma autoridade que não fazia parte do grupo. Número 5. Por que durante muito tempo os portugueses chamaram os indígenas de selvagens? Os portugueses eles seguiam valores diferentes, né? Na Europa, eles tinham culturas diferentes, eles viviam em uma sociedade diferente também. Então, ao chegar aqui na América e por desconhecer os povos que já estavam aqui, eles não conseguiram reconhecer que estes povos eram apenas diferentes, que estes povos tinham sua cultura, tinham seus hábitos, tinham seus modos de viver, seus modos de organização social também. Agora nós vamos corrigir as atividades complementares. Explique como eram as missões guaraníticas. Nessas missões guaraníticas era desenvolvida a produção, né, de erva mate, tabaco, madeira e até mesmo armas. Inclusive, muitos desses indígenas foram usados, né, para compor o exército. Alguns aspectos e costumes da cultura indígena também eram preservados, como a língua guarani, e outras características também que não fossem contra, né, no caso, a fé religiosa, segundo os jesuítas. Número 2. O que foi o Tratado de Madrid? Quando foi estabelecido? Quando houve a união das duas coroas ibéricas, Portugal e Espanha, pessoal, o Tratado de Tordesilhas ele passou a não valer mais, a não ser mais respeitado, principalmente pelos portugueses, que ultrapassaram os limites do Tratado de Tordesilhas. Então, para tentar resolver conflitos em relação às possessões, né, às posses de terra, tanto pertencentes à coroa portuguesa quanto à coroa espanhola, foi assinado o Tratado de Madrid em 1750, com o objetivo de regularizar tanto esses conflitos, né, e também regularizar o pertencimento dos territórios. Número 3. Explique a Guerra Guaranítica, o Tratado de Santo Ildefonso e o Tratado de Badajoz. A Guerra Guaranítica, gente, ela aconteceu de 1754 a 1756 e aconteceu principalmente em função de revoltas dos jesuítas e dos indígenas contra o Tratado de Madrid, que eles não queriam deixar suas terras e perder suas propriedades. O Tratado de Santo Ildefonso ele vai determinar que a colônia de Sacramento e os 7 povos ficariam com a Espanha, porque neste meio tempo a Espanha vai invadir as propriedades da coroa portuguesa. O Tratado de Badajoz, assinado em 1801, vai recuperar as decisões do Tratado de Madrid, ou seja, colônia de Sacramento vai pertencer à Espanha e 7 povos vai pertencer a Portugal. E assim pondo fim aos conflitos, né? Determinando os limites territoriais também. Bom, pessoal, finalizamos a correção.
Façam anotações no caderno, tá bem, gente? É muita informação e vai facilitar para vocês estudarem para a prova. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.